Fala, cineastas. Estou aqui com o Hugo, com a Júlia e com a Eliana. Então, hoje a gente vai abordar o assunto da gravidez na adolescência. Para vocês poderiam começar falando para a gente quais são os riscos de engravidar na adolescência? Já vou quebrar o protocolo então, tá? Vou começar me apresentando novamente para vocês, depois a Júlia, conto com a Júlia a apresentação. Só para falar, né? Conheço a Júlia desde pequenininho, tô vendo essa moça aqui, linda aqui na minha frente, e tô aqui impressionado, meu Deus, como o tempo passa, mas que bom. Então, gente, meu nome é Hugo, sou advogado, especialista em direito da criança e adolescente, da pessoa idosa, especialista também em direito público e direitos humanos, e a gente está aí para contribuir um pouquinho com vocês. E passo aí para a Júlia. Bom, gente, agradeço pelo convite. Eu sou Júlia, eu sou discente da Faculdade de Enfermagem da UFJF e atualmente eu participo como diretora de imagem da Liga Acadêmica de Saúde Materna e Infantil, a LASMIN, e é uma honra para a gente estar trazendo esse tema para vocês. Quando a gente fala de saúde materna e infantil, a gente não exclui, né, essa abordagem da saúde do adolescente também, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente está falando de mulheres que passaram, né, pela sua primeira menstruação, elas já estão aí com a possibilidade de virarem mães, e isso acontece. E muitas pessoas se questionam, né, mas se o meu corpo já está pronto para receber uma criança, ele já me deu esse sinal, por que é um perigo para mim ter uma gravidez jovem? A OMS, ela orienta a gente que as gravidezes que acontecem em mulheres de 10 a 20 anos são consideradas na adolescência ainda. Porque, embora o seu corpo já deu um sinal do seu sistema reprodutivo, então ele já, não, aqui eu já sei como faz para construir uma criança aqui dentro. Mas a gravidez, ela não é só na parte reprodutiva do nosso corpo, né? Tem o fator psicológico, tem todos os outros sistemas que integrados ainda não estão prontos para receber essa gravidez, porque é um sistema que o seu organismo inteiro trabalha. Então, uma adolescente que engravida, ela tem muitos mais riscos em relação a infecções, a morte, tanto do neném, assim, quando nasce, quanto da mãe. Existem riscos também em relação a aborto, em relação à hipertensão, enfim. Então, o corpo ainda, embora ele já está entendendo como funciona, ele está no início da vida fértil, da puberdade, né? Ele ainda não está 100% preparado e esse despreparo do corpo traz riscos, por enquanto. Sim. Como esses temas são abordados na sociedade atualmente? Bom, eu acho que existem duas maneiras, né, da gente perceber como a gravidez na adolescência é abordada. Primeiro, no âmbito familiar. E isso vai muito da percepção de que família que a gente está falando. Né? Tem as famílias que acolhem essa temática como uma temática de prevenção. Então, minha filha, meu filho, vamos sentar aqui e vamos conversar, porque isso é importante e a gente não quer que você passe por isso. Tem as famílias que já, muitas vezes, cercadas por essa realidade, já colocam isso como se fosse uma sentença ou um castigo. Então, olha a sua prima, olha a sua irmã, olha a minha história enquanto sua mãe, olha o que é que isso vai acontecer com você. Então, não permita que isso aconteça. E a gente também tem a abordagem social, né? A gente sabe que, quando a gente está falando de gravidez na adolescência, é uma realidade que ela acomete tanto pessoas de classe social abastada, né? Pessoas ricas e também pessoas pobres. Mas a gente sabe que a prevalência disso é num público que não tem acesso ao conhecimento. Então, a gente percebe que, para falar do como a sociedade aborda, ela aborda deixando acontecer para as pessoas com que elas não se importam tanto. A gente vê que as políticas públicas, elas não abraçam tanto essas pessoas, né? E também tem uma questão um pouco mais profunda, que, independente de filosofia pessoal, no Brasil a gente sabe que o aborto ele não é um meio legal de uma maneira ampla. Existem condições que permitem o aborto. O Hugo pode falar melhor para a gente. Mas a gente sabe que o aborto ilegal ele é acessível para algumas classes e para outras não. Então, quando a gente pensa assim, mas quem engravida, as adolescentes que engravidam hoje, que eu conheço, são meninas mais pobres. Talvez as ricas também engravidaram e acabaram tendo acesso ao aborto de uma maneira clandestina e garantindo, assim, a sua vida. O que muitas que têm um aborto não legal, mas de uma maneira mais violenta, de uma maneira não assistida, não tem um bom sucesso, né? Então,
tem muitas formas de se ver como a sociedade vê a gravidez na adolescência. Eu queria voltar aqui lá na primeira pergunta que vocês colocaram, e você falou uma coisa que, na hora que eu li a pauta, me chamou a atenção. Talvez pelo meu trabalho, né? Porque no meu trabalho é muito bem definido. Criança é até 12 anos incompleto, adolescente é a partir de 12 até os 18 anos incompleto. E aí você trouxe para a gente que, conforme a OMS, a gravidez na adolescência então, começa a partir dos 10, então seria gravidez do que a gente chama na infância, e vai até a fase adulta e ainda é tido como gravidez na adolescência, que seria 20 anos. É isso? É isso? É. Eu achei muito interessante. Falei, gente, então é diferente, né, do que a gente entende. Sim, a gente tem esses parâmetros legais, né, para definição de o que é cada fase da vida, eles mudam muito de acordo até com alguns países. Não, por exemplo, a gente determinar que um adulto é a partir dos 18 anos, isso é um consenso brasileiro. A gente Sim. sabe que muitas nações é a partir dos 21, por exemplo. Eu passo por isso sempre no trabalho. Eles perguntam assim, mas por que é 18 anos no Brasil? Por que a gente tem 18 anos? Sendo que 16, às vezes tem menino de 16 anos, já sabe o que ele tem que fazer. E vão com isso muitas vezes aquela coisa, né? Por que pode votar e já não pode ser preso? Aí não vamos entrar nessa temática, é muito complicado, mas eles perguntam. E aí, só para esclarecer, tá, gente, algumas coisas já. No Brasil é 18 anos, exatamente pelo que a Júlia colocou. Aqui não é preocupado, não quer dizer que a partir dos 18 anos como é que eu vou falar? Já atingiu o seu amadurecimento. Tá? O Brasil trabalha com a lógica de definir uma data. E a data que o Brasil definiu foi 18 anos. Se ele atingiu toda a maturidade biológica ou psicológica, mental, o Brasil não interessa. Tá? É 18 anos, pronto, acabou. Pouco importa se antes disso ele já era maduro ou depois disso ele não é maduro. Até porque a gente sabe, né? Todo mundo tem na família, ou já viu, aquela pessoa de 30 anos que parece que tem 15, né? Ou aquele de 13 anos que parece que tem a responsabilidade maior do que quem tem aí 25 anos, 30 anos. Então o Brasil escolheu isso. Né? E foi bacana na hora que eu vi que eles trabalham então com essa margem de tempo, né? De 10 até 20 anos. Eu achei muito interessante. Já passando para essa colocação, só você levantou e só para eu esclarecer. A gravidez, o aborto no Brasil, ele tem uma autorização essencialmente em 2 casos, quando a gravidez traz risco para a mãe ou quando se trata de abusos, de uma gravidez fruto de um abuso sexual, de um estupro. Né? E aí, nesse caso, é permitido. Mas, mesmo assim, você tem até um período de gravidez, onde você consegue mais fácil, que é até o 3º mês de gravidez. A partir daí, já tem uma dificuldade, apesar de já ter decisão que permite mesmo após o 3º mês, mas ainda tem uma dificuldade, tá, em conseguir. Só lembrando, tá, gente? Essa gravidez tem que ser esse rompimento tem que ser autorizado, tá bom? Legalmente ele precisa de autorização judicial para ir permitir. Não é só chegar no hospital e falar, olha, estou grávida, né, foi de abuso. Não, tem que ter uma permissão. Bom? A última vez que eu tinha me atualizado sobre essa lei também, tinha uma observação sobre a anencefalia, né? Sim, é porque houve uma decisão do Supremo. Eram nos casos em que existe uma gravidez, existe uma criança, né, dentro dessa gestação, é uma gestação viável, só que essa criança ela não desenvolveu o sistema nervoso central, de uma maneira, assim, leiga, assim, falando. E aí, nesses casos, essa criança ela não era compatível à vida. Ela ia viver muito bem na gestação, mas assim que ela nascesse, ela ia morrer. E aí, nesses casos, eram também permitidos, né? Sim, isso. A anencefalia, ela veio em função de uma decisão do Supremo. Né? Não é na questão da lei mesmo. A lei, no texto legal, isso não é previsto. Mas o Supremo entendeu que é a questão da compatibilidade com a vida, da pessoa com a vida. Então, o anencéfalo não teria compatibilidade com a vida. Apesar de que, e aí sem querer, mas provocando, eu tenho um primo, filho de uma prima minha, que ele não tem metade do cérebro. É impressionante. Ele faz o exame e toda vez que ele faz esse exame, a médica dele, a pediatra, fala assim, eu fico impressionado com o que Deus pode fazer na vida da pessoa, porque um lado aqui é todo escuro. Ele não tem o lado direito do cérebro, tem só o lado esquerdo.
E ele tem todas as funções cognitivas. Estuda, andar a cavalo, brinca, joga. Então, é uma coisa complicada, né? Eu também tenho, Bastante. tipo assim, eu tenho tipo um primo que tem um problema. Tipo assim, não sei o problema direito, mas a cabeça dele, tipo, incha. Fica tipo um cabeça de balão. Mas ele tem um certo processo, né? De vida, mas graças a Deus ele tá bem. Interessante isso, né? Lembrando também que esses casos, embora eles tenham uma decisão legal, né, uma possibilidade legal de Sim. aborto, o aborto ele não é uma decisão por si só legal, Sim. né? A mulher opta por abortar ou não nesses casos, né? Tem vários relatos de mulheres que escolheram mesmo Sim. sabendo que o filho não teria compatibilidade com a vida. Escolheram. Às vezes, pensando assim, talvez esses exames podem estar errados, talvez essa pessoa pode ter uma vida, mas também pagando cobrindo o risco, né? Uhum. De tipo, beleza, eu quero ficar grávida até o final, quero ter meu parto, se ele não vier a viver, tudo bem também. Então, essa questão do aborto, ela é muito mais profunda do que esse podcast pode abordar. Não, aqui a gente vai Mas ela ir ainda no Brasil, existem escolhas dentro das exceções da regra. longe. Sim. Quais são os desafios enfrentados pelas adolescentes grávidas? Os desafios que elas mais enfrentam, assim? Nossa, são tantos Imagino. que eu acho que a gente pode perceber primeiro pelo intervalo de tempo que a gente estava discutindo da idade mesmo. Então, assim, uma menina que engravida com 10 anos é muito diferente de uma menina que engravida com 19, né? Sim, com Mesmo elas certeza. estando no mesmo quadro. Uhum. E a gente sabe que, assim, os principais problemas, né, que a gente vê. É isso que eu ia te perguntar. Você trouxe quais principais problemas assim que a gente percebe, né, que pode vir a acarretar. Por que eu estou perguntando? Eu estou interrompendo aqui, já desculpa, né? Porque você colocou, por exemplo, da alteração da pressão, alteração de pressão. E a Lidiane teve filhos mais velha e ela também corria risco de alteração da pressão. Eu acho que isso acaba nos dois extremos, né? Sim, sim. É porque quando a gente está falando da vida, da saúde da mulher, né, a gente tem uma janela de fertilidade. Os homens, eles vão ser férteis por muito tempo ainda. A partir do momento que eles passam pela puberdade, eles vão ser férteis, eles vão produzir, né, espermatozoides, ou seja, eles vão poder ter filhos até o final da vida. Claro que eles encontram também dificuldades. Já as mulheres, elas passam por um ciclo muito bem determinado. Então, começa com a menarca, que é a primeira menstruação, termina com a menopausa. A janela ideal de gestação, a gente fala ali que é na faixa dos 25 anos. Mas entre os 20 e 35 ali, a partir dos 35 anos, a gente já fala que é uma gravidez geriátrica. Embora não seja uma mulher idosa, né? Já é uma gravidez Nossa, com você mais falar risco. isso que você sabe que é te mata. Mas assim, a gente sabe que o ideal seria ali na faixa dos 25 anos. E todos os extremos têm riscos, né? Quando a gente está falando da gravidez de uma mulher mais velha, os riscos eles estão pelo envelhecimento do corpo. E quando a gente está falando de uma gravidez na adolescência, a gente está falando da imaturidade. Então, por que essa menina ela tem uma chance maior de ter a pressão alta na gravidez? Porque o corpo dela ainda não entendeu muito bem como é essa questão de levar o sangue até o neném, como que essa rede venosa mudou inteira durante a gestação. A gente sabe que é comum as adolescentes relatarem muito fluxo menstrual, muita cólica. Então, o corpo está aprendendo. E esses fatores de risco, assim, quais são os pontos mais críticos? Então, tem a questão da pressão alta, a questão das infecções também, elas são mais suscetíveis. Tem a questão da mortalidade, que é mais comum, tanto dos nenéns nascerem e morrerem logo em seguida, quanto tem a mortalidade materna. A gente sabe também que existe uma questão em relação à dificuldade das adolescentes em acompanhar o pré-natal. Que o pré-natal é uma série de consultas que você tem que fazer uma série de exames, isso é cansativo, é difícil você aderir, é difícil ter dinheiro, é difícil realizar tudo. Então, a gente sabe que um pré-natal defasado também leva à gravidez com algum tipo de problema. Então, assim, do ponto de vista clínico, a gente sabe que tem mais riscos e esses riscos, eles são muito bem cercados e controlados por
pré-natal de qualidade. Agora, socialmente falando, eu acredito que a maior questão para a gravidez na adolescência hoje no Brasil se chama a evasão escolar, acadêmica, enfim. Porque a gente sabe que essa mulher, ela não vai só ter uma gestação que dura 9 meses e depois resolveu. Sim. Ela vai ter que cuidar daquela criança. Ela vai ter que cuidar do ponto de vista amamentação, fraldas, banho, mas também um cuidado de financeiro, né? Quem vai arcar com aquilo? Então, ela vai ter que trabalhar e depois os planos do estudo vão ficando para depois. E aí, em diversos níveis, seja ensino fundamental, médio, superior, a gente sabe que uma menina que engravida na adolescência, ela tende a ter mais dificuldade em completar os estudos. E isso tem sido muito marcante, né? Nos casos que a gente vê de gravidez na adolescência. Claro que a gente consegue ver a regra e também ver a exceção, né? Hoje em dia, nós temos recursos como o ProUni, como o FIES, que viabilizam muito mais a questão da graduação, né? O acesso à graduação. E isso facilita também para as meninas que se veem nessa condição, que precisam, às vezes, trabalhar de dia, estudar à noite, e ali arrumando ajuda e tendo uma forte rede de apoio, elas, obviamente, não estão fadadas a não conquistar. Mas é um dificultador, sim. Você colocou aí sobre a questão do pré-natal. Eu vou falar um pouquinho do que a gente vive na nossa vivência mesmo de acompanhamento. Os pré-natais na rede pública são, acredito eu, caóticos, pelo que a gente vê as mães colocando. Às vezes a mulher grávida só vai, por exemplo, ter acesso a um médico quando vai fazer o parto. Eu já vi casos de pessoas que são acompanhadas que fazem todo o pré-natal para a rede pública com um enfermeiro. Só com o enfermeiro que vai atendê-lo desde o início até o final, e ele vai encontrar com o médico no dia do parto. E aí eu queria trazer, pelo que você está, pelo seu estudo, pelo que você tem, o que vocês pensam disso? Inclusive porque a enfermagem, né, que está assumindo esse papel que muitas vezes, acredito eu, e aí pode ser uma coisa de leigo, e aí queria que você trouxesse, que deveria estar com um médico, muitas vezes. Né? E aí não está o enfermeiro nessa situação. Eu fico vendo assim, eu acho que estão os dois numa situação difícil. Né? A mãe, e aí isso piora na adolescência, você trouxe que a adolescência, isso dá para poder contornar, mas precisa de ser uma coisa feita com qualidade. E o enfermeiro que tem que dar conta dessa dinâmica e não tendo muitas condições. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do que vocês enxergam, como é que vocês enxergam isso. Sim, é um assunto muito detalhado, porque a gente trabalha com o que é idealizado e o que é pensado e com o que de fato acontece, né? Mas quando a gente está falando da clínica da obstetrícia, a gente divide todas as mulheres grávidas, né, os grupos em gravidez de alto risco e gravidez de baixo risco. Quando a gente fala de uma gravidez de alto risco, ela precisa ter um acompanhamento de pré-natal com o médico. Isso é indispensável. Esse acompanhamento se dá porque as alterações nos exames, as solicitações de exame vai ser diferente, as condutas serão diferentes e, às vezes, também o serviço especializado. Então, por exemplo, a mulher ela tem diabetes gestacional. Então, ela vai passar para o pré-natal de alto risco só com o médico e talvez ela vai ter que consultar especificamente com o endocrinologista. Então, esse alto risco ele é indicativo, sim, para um pré-natal exclusivamente médico, né? Não impede que o enfermeiro acompanhe essa mulher, mas o pré-natal ele deve ser acompanhado diretamente por um obstetra. No caso da gravidez na adolescência, ela entra como esse alto risco? Ela entra como gravidez de risco. Assim, até, a gente brinca que se você fugir um pouquinho, você já não é mais gravidez de baixo risco. Mas a gente considera, assim, hipertensão prévia ou hipertensão gestacional, diabetes prévia ou gestacional, gravidez na adolescência, gravidez geriátrica, mulheres com problemas renais, hipotiroidismo, enfim, são várias classificações que levam a gente encaminhar essa mulher para o pré-natal de alto risco. Só que quando a gente está falando de uma gravidez com risco habitual,
essa gravidez ela não só pode, como deve ser acompanhada tanto por enfermeiro quanto por médico. O ideal é que as consultas sejam alternadas. Sim. Isso é até uma política assim, para que a gente estimule cada vez mais a questão do parto normal também. Sim. Porque a tendência é, eu vou fazer o pré-natal com o meu médico, então o meu médico vai fazer o meu parto, e isso acaba, dependendo da abordagem desse médico, me conduzindo para uma cesariana desnecessária. Por exemplo, adolescentes não têm que ter parto cesáreo, necessariamente, né? Não é porque eu sou uma mãe adolescente que eu preciso ter cesárea. Não é porque eu sou pequena ou porque eu ainda sou nova que meu corpo não Sou vai magro. conseguir. Magro, baixo, enfim, alto, gordo. Isso não tem nenhum parâmetro físico que determine a via de parto. E aí, quando você traz essa mulher para o consultório do enfermeiro, ela começa a perceber que aquela pessoa que vai assistir o parto dela, se o parto dela for normal, que o parto dela tende a ser um parto sem problemas. E esse parto sem distócia nenhuma também vai colaborar muito para que o enfermeiro seja o assistente dela o tempo inteiro. Ele que vai estar com ela, não vai ter uma necessidade cirúrgica de intervenção. Então, o pré-natal, ele deve ser feito, sim, pelas duas equipes, né, multidisciplinarmente. Só que a gente sabe que, às vezes, a feitura do pré-natal pelo enfermeiro não é uma estratégia. É o que tem, né? É o que tem. Isso. E o grande problema é que, quando a gente está falando da enfermagem, a solicitação de exames, a prescrição de remédios, ela se dá através de protocolos municipais. E enquanto o médico pode prescrever à medida que ele for acompanhando a evolução clínica, o enfermeiro ele só prescreve se o município tiver uma autorização para que a enfermagem prescreva, seja qualquer uma das duas coisas. Então, isso acaba levando, sim, a pré-natais defasados. Porque eu tenho uma visão clínica sobre uma gravidez e eu não tenho protocolo que me cobre para que eu intervenha. Entendi. E eu encaminho para o médico não assiste, essa mulher chega com uma falha, assim, nesse pré-natal. Então, a ação da enfermagem ela é limitada pelos protocolos municipais, assim. Entendi. Tenho esses barros, Bacana. embora capacitados para fazer o pré-natal. Tipo assim, como fala? O aborto. Qual que é o melhor? O cesáreo ou o normal? Aborto não, é o nascimento, O né? nascimento. O o parto. parto. Tá. Isso. A OMS fala que 15% dos partos deveriam ser cesariana. A cesárea foi uma cirurgia, né? Ela foi inventada por médicos e ela foi pensada em casos de que as mães ou as crianças estavam morrendo, então precisava de uma intervenção rápida e cirúrgica. Então, é literalmente um pensamento... Ela surgiu de um pensamento muito intuitivo. Então, eu preciso tirar aquele neném, ele não está saindo, eu vou cortar essa barriga e vou tirar. É uma cirurgia muito importante, ela salva vidas, mas ela tem indicação. Né? A gente não faz cirurgia para qualquer sintoma que a gente sente. A gente vai tentando fazer de diversas formas, né? Tratamentos com remédios, terapias complementares, enfim. Então, esses outros... eu não sei fazer a conta de 85%. 85, né? Esses outros... Porque você está na enfermagem, não na matemática. Não, gente, só sei regra de 3. Eu só sei Não é? fazer regra de 3 para calcular a certíssimo. medicação. Mas os outros 85%, eles deveriam ser partos normais, sim. O parto normal ele é melhor por alguns motivos. Principalmente questão de hemorragia, porque a mulher sangra mais por ter tido a cesariana, né? E a hemorragia é a segunda segunda maior causa de mortalidade materna. Então, assim, as mulheres morrem mesmo por sangrar depois do parto. Então, é uma preocupação real. Não é só, tá perdendo sangue. É porque isso é crucial nessa fase da vida. É importante para o bebê, porque ele entende que ele está nascendo. Ele consegue se preparar. O corpo dele dá sinais para o corpo da mãe para que ele nasça. Então, é um sistema muito bonito, muito integrado, natural, e por isso ele é o principal, né? Ele deveria ser seguido, ele deveria ser priorizado. Mas no Brasil a gente não tem essa realidade, nós somos um dos países mais cesaristas do mundo, assim, é uma política que a gente tem tentado reverter aos poucos. Então, eu falou, cesárea deveria ser exceção, né? E no Brasil invertemos esse papel e virou a regra. E realmente porque você chega no médico, a mulher chega no médico, começa o acompanhamento. Na hora que a gente chega, é muito comum a mulher já falar assim, eu já quero marcar meu parto. Né? Já quero combinar para no dia tal, na hora tal, você fazer. E no parto normal, não tem como você marcar. Sim. A hora que a criança quer vir, ela vai. Já você só tem como marcar se for na cesárea.
E aí você vê que essa é cultural mesmo hoje no Brasil, de marcar, já ter ali a ideia de cesariana. Tem até uma frase de marketing assim, das enfermeiras obstetras, enfim, dessa rede do parto normal no Brasil, que é: deixe o seu filho escolher o dia do aniversário dele, né? Porque a gente tem essa cultura mesmo no Brasil, das cesáreas eletivas, né? Uhum. E isso traz muitos riscos, embora a gente não perceba. A gente acaba associando, isso é porque a anestesia fez algum tipo de mal, a cirurgia não foi tão rápida. E, na verdade, a escolha mesmo antecipada, ela traz malefícios para a mãe e para o bebê. De voltar um pouquinho nessa questão da gravidez na adolescência e do risco. A faixa vai de 10, você até colocou isso, acredito que né, já pontuou um pouquinho sobre isso, mas a faixa vai de 10 anos até 20. E aí a gente falou da gravidez na adolescência, ela entra como uma gravidez de risco. Existe faixas de risco, por exemplo, de 10 anos, para ser considerado parto de risco, né? Para a diferença de acompanhamento. Existe faixa de risco, então a gravidez mais próxima do 10, ela está mais com um risco maior, e aí tem um atendimento diferenciado. Quando vai chegando próximo aos 20 anos, 19, 20 anos, já é risco, mas tem um atendimento mais tranquilo, não é uma coisa que se pega tanto, que tem tanto mais cuidado. Assim, a gente entende que quando é gravidez de risco, essa classificação ela permanece para toda a faixa etária. Entendi. Só que é claro que os riscos eles mudam, né? Por que a menina de 19 anos ela não saiu desse espectro? Porque a gente considera que o risco não está só na parte gestacional, só no útero, só no parto. Porque, claro, se você for imaginar um parto normal de uma menina de 10 anos, pode ser uma imagem até desesperadora na sua cabeça, comparado à imagem de uma menina de 20 anos. Uhum. Mas é porque essa menina de 20 anos, ela pode não ter essa vulnerabilidade física que a gente está prevendo, mas ela tem a vulnerabilidade mental, ela tem a vulnerabilidade social, ela vai ter dificuldades hormonais ainda em relação à recuperação pós-parto, em relação à amamentação, mais vulnerabilidades também em questão psicológica mesmo, baby blues, depressão pós-parto. Então, a gente fala do risco de uma maneira geral. Claro que existem alguns antecedentes que vão, algumas luzes que vão piscar para algumas faixas etárias e não vão para outras, né? Então, claro que a gente tem um cuidado mais pediátrico com mães mais novas, mas de uma maneira geral, o risco ele é considerado para todas. Você trouxe uma coisa aí muito, muito interessante, a depressão pós-parto. E você acabou enumerando, dos maiores problemas. E acabou, se você colocou, eu não escutei. Falando da depressão pós-parto, tem alguma relação em ter uma quantidade maior de depressões pós-parto na adolescência? Ou isso é indiferente, se sabe, ou é indiferente? Olha, eu não conheço essa relação de depressão pós-parto com gravidez na adolescência. Não sei se ela existe ou não existe. O que a gente sabe é que a depressão pós-parto, ela é a certo modo, uma caixinha de surpresas, porque a gente espera, de um ponto de vista natural, que a mulher desenvolva uma tristeza assim que o neném nasce. A gente chama de baby blues, né? Que é aquela situação assim que ela tá feliz porque o neném nasceu, mas ao mesmo tempo ela tá muito estranha, porque o corpo não é o mesmo, e ela é mãe. E a mãe dela tá ajudando a pôr o neném no peito dela, e ela tá muito confusa. E os hormônios também, eles mudam, porque quando a mulher tá grávida, a mulher vive o ciclo, né? Os ciclos menstruais. E quando ela tá grávida, ela não vive mais, ela tem uma estabilização. Então a gente vai trabalhar com os mesmos hormônios os 9 meses. Saiu aquele neném, saiu tudo que tinha a ver com ele, placenta e saco gestacional, enfim, o corpo volta. Não imediatamente, mas ele volta a trabalhar com novos hormônios. A ocitocina, prolactina, e tudo isso faz o corpo dessa mulher e a mente dessa mulher ficarem muito confusos. Então é natural. A gente espera essa melancolia, a gente espera essa tristeza, esse questionamento de... Eu esperei, em mulheres, né, que planejaram a gravidez mesmo, eu esperei tanto por essa gravidez e eu tô triste, eu perdi minha vida, enfim. E aí, como que a gente chega na depressão pós-parto? Quando isso agrava,
parto. Então, essa mulher, ela passou a não querer ficar com o neném. Ela passou a não querer ficar com ele no colo. Ela passou a desistir da amamentação, não porque tá difícil, mas é porque ela não quer ficar tempo com esse neném. E isso vai ficando mais grave. E esse agravamento, quando a gente pensa numa gravidez na adolescência, ele é muito possível. Sim. Porque talvez essa menina, e muito provavelmente, se ela não teve uma rede de apoio, se ela não usou desses 9 meses de gestação para interiorizar esse fato, para trabalhar bem, ela não vai estar bem psicologicamente. Então, somado a esse momento que já é de se esperar, a depressão pós-parto pode sim se instalar. Até porque nessa fase, a gente coloca que hoje, pelo menos, a gente entende que a gravidez na adolescência é uma exceção e a maioria das meninas não vão estar grávidas nesse período. Então, ela vai ver as colegas dela, os amigos, fazendo outras coisas que, a partir da gravidez, ela não vai poder fazer. Né? Ela já não vai poder fazer um monte de coisa. Ela não pode, se ela bebe, ela não pode mais beber. Ela não vai poder beber porque isso vai afetar o neném. Ela não vai conseguir mais fazer certas atividades que ela fazia antes, porque vem a barriga, vem o peso, vem o inchaço, vem um monte de coisa. Depois que a criança nasce, ela tem que dar conta, então ela tem que parar para amamentar. E aí ela não vai poder sair, ela não pode conhecer outras pessoas. Nesse momento que é tão bacana da adolescência e que passa, né? Eu sei bem disso. E a menina tá vendo as outras pessoas fazerem e ela não consegue fazer. Né? Então, realmente, acredito que é bem pesado esse momento. Né? Ainda que não seja uma depressão pós-parto, mas eu acho que, de qualquer jeito, deve fazer com que até essa coisa da melancolia que você colocou seja até mais complicada ainda, né, para adolescente. E eu não sabia disso. Juro, você me falou, eu falei, gente, eu não sabia. Acho que no senso comum, não sei se os meninos compartilham disso, a gente acha que a criança nasceu e a mulher está super feliz. Não, neném, é tão esperado, não sei o quê, e aí está super feliz. E eu me choquei com essa coisa. É o que a gente fala, assim, do que se espera do padrão fisiológico, né, hormonal. Claro que muitas mulheres, elas superam isso realmente com a felicidade de ter conquistado um filho. O parto, esse é um fato que eu adoro ressaltar, assim. A gente tem um hormônio que ele chama ocitocina, e ele é o hormônio do amor. Então, quando você tá com aquela pessoa que você gosta... Nada do cupido, ele joga esse quando hormônio. você sente o cheiro da pessoa que você gosta, quando você tá com a sua mãe, comendo aquela comida que você ama, você libera ocitocina. E a maior carga de ocitocina que uma mulher pode viver é no parto. Olha, então, assim, esse hormônio, ele é muito forte, sabe? E, às vezes, realmente, uma mulher consegue superar esse baby blues, essa melancolia, por causa desse sentimento. Mas é propício, é esperado, é bem comum. E por isso também a gente ressalta a questão da consulta puerperal. Que a mulher se preocupa muito com o pré-natal, vai no médico, vai no posto e não sei o quê, enfermeiro, o tempo todo vigiando ela, e na hora que o neném nasce, ela esquece de cuidar dela. Sim. Leva o neném no pediatra e não vai se olhar, não vai permitir que o médico faça uma análise ou o enfermeiro faça uma análise. Isso é muito importante também, para que a gente tenha esse olhar clínico sobre aquela mulher e entender como que ela está conduzindo a parte física e mental pós-parto. Bacana. Meninos, vou passar para vocês, senão eu fico aqui o dia inteiro. Sim, vou fazer mais uma perguntinha para vocês. Como que essas histórias podem inspirar e oferecer esperança para a população, para os adolescentes, né? Complicou Olha, um pouquinho. eu acho que a inspiração, ela vai muito além do que a gente vê no primeiro plano, mas também no que a gente consegue traçar como evolução. Que às vezes é muito fácil a gente colocar assim, existem mulheres que engravidam adolescentes e depois se formam e depois dão a volta por cima e constroem uma família. Aquela criança, ela não torna impeditivo para nada. Só que eu acho que a gente também tem que olhar para aquela mulher que transformou a vida dela quando essa gravidez chegou. Ela ainda talvez nem se via como mulher, né? E ela teve os planos de vida 100% transformados e não deixou que aquilo ali impedisse ela de fazer novos planos e de amar esses novos planos e se reconectar com essa vida nova que ela se colocou. A gente está falando, como já foi citado antes, a questão do aborto. Assim, no Brasil, você não tem muito essa opção de não aceitar uma gravidez. A criança não vir, né? Então, assim, o que a gente trabalha hoje no Brasil
teve até um caso público, né, da Clara Castanho, que foi uma menina que Sim, sofreu um A abuso. atriz. Ela foi estuprada e ela, por questões religiosas, optou por manter a gravidez. Depois ela deu o filho para adoção. E essa menina foi rechaçada. Porque a gente olha como... O que a gente espera de uma história de superação é que essa pessoa ame esse filho incondicionalmente e que ela, em algum momento da vida, retome os planos que ela tinha antes de ser mãe e vivam felizes para sempre. A gente sabe... Com o filho. filho. E descobrindo que a melhor coisa que poderia ter acontecido com ela foi ser mãe daquela criança. Isso talvez seja muito bom se você pensar na sua própria vida. Né? Se para você isso faz sentido, mas esperar isso do outro é muito pesado. Então, acho que o que inspira são as mulheres que realmente conseguem fazer desse positivo, né, dessa gravidez, não um fim, mas um recomeço para a própria história, sabe? Eu acho que isso é o mais forte. Não associar o sucesso a uma mãe feliz, porque às vezes a gente não vai ter isso e essa mulher não deixou de ser mulher, essa mulher ela não deixou de ter as suas vitórias e muitas das vezes ela vai carregar um fardo que ela não queria pro resto da vida só pela sociedade ter estigmatizado sobre ela. Eu acho que a gente precisa entender que essa vitória, essa expressão, né, que você bem colocou de vitória, não é vitória só se tiver com a criança. Sim. Né? Eu acho que ressignificar esse momento é muito importante a gente trabalhar, que é viável essa ressignificação e ela tem que ser respeitada e valorizada. A opção que se tomou, como o caso da Clara Castanho, que ela optou por doar o seu filho, por entregar para alguém cuidar, isso foi, naquele momento, que para ela foi o melhor, né? E que permitiu com que ela se ressignificasse a ponto de depois ela vir trazer isso. Sim. Né? Porque ela teve coragem suficiente, mesmo sabendo como é que a gente é, né? Como é que a sociedade é, mas ela ressignificou isso tanto que ela trouxe para ela. Infelizmente, o ser humano, né, não tem alguns seres humanos que não sabe, a internet deu voz para certas pessoas que não deveriam, talvez, né, que não era o momento, mas enfim, que chegue também e que tenha essa voz também para que a gente possa discutir outras coisas também em cima dessas falas. Mas infelizmente ela foi atacada, mas ela mostrou aí uma resiliência muito bacana e que sirva também de inspiração para outras meninas, para entender que a gravidez não é o fim da vida. Claro que a vida dela vai ter uma dinâmica diferente daquela que não engravidou. E aí a gente tem que deixar bem claro que ninguém está dizendo para que as adolescentes pode engravidar que vai dar tudo certo. Não é isso. Né? A gente está trazendo aqui situações em que deram certo, mas a gente tem situações, várias, que não deram certo. Não, e até do ponto de vista também da mortalidade, exatamente. né? Assim, que às vezes a pessoa teve ali, tô grávida. Tudo bem, a gente dá um jeito nisso, a gente dá um jeito naquilo, mas por estar num momento vulnerável, por ter uma idade que não era compatível com aquela gestação, ela teve um fim trágico. Felizmente, e mesmo que ela tenha maneiras de reformular tudo, né? Então é mais profundo do que só o que vai ser da sua vida dali para frente. Ela pode, você até trouxe, a partir de uma alteração de pressão, isso pode desenvolver uma série de problemas para ela, uma série de problemas físicos que vão impactar até no cuidado de uma criança dessa. Uhum. Até de cuidar da criança, ela pode ter problemas. As minhas meninas, né, a Júlia sabe, as minhas meninas nasceram prematuras. E aí até falando a questão do parto, que elas nasceram, mas nasceram parto normal. E se elas não tivessem nascido em parto normal, a minha esposa não conseguiria acompanhá-las em Belo Horizonte, porque elas tiveram que ser transferidas daqui para Belo Horizonte. E se não fosse parto normal, eu não ia conseguir sair. Se fosse cesárea, ela ia ter que ficar. E eu que ia ter que ir para Belo Horizonte com ela ali, ela na agonia, aqui no desespero de imaginar as filhas lá e não conseguir. Então, parto normal foi que ajudou muito. E aí você vê, reforço que a Júlia colocou. Mas a minha esposa, já teve uma alteração na pressão. Que se não fosse controlada, também ela não poderia estar lá. Né? E ela poderia ter, pensa isso num adolescente que tem uma alteração de pressão tão grave que ela não pode cuidar da criança que tem que sair do hospital. Então ela nasceu, parto normal, ela tem que ir embora e a mãe fica. E ela vai ficar. E aí não vai ter condição de cuidar daquela criança que está ali e gera mais agonia,
e ela fica mais prejudicada, altera mais a pressão, e aí vem os problemas. É muito complicado, né? São muitas coisas que a gente tem que pontuar. Sim. Como a sociedade pode oferecer, né, o suporte nessas circunstâncias aos adolescentes? Olha, eu acho que o suporte inicial que a gente pode prever é o acesso ao pré-natal de qualidade. Isso aí a gente vai estar garantindo vida e sobrevida para a mãe e para o bebê. E a partir daí as medidas públicas que a gente consegue ir acompanhando. Acho que eu sou suspeita para falar, enfermeira, então assim, acho que a estratégia de saúde da família ela tem um papel crucial, né? Quando a gente tem uma equipe montada, um posto de saúde que é eficaz, que o agente de saúde conhece quem mora naquela casa, conhece aquela realidade, sabe se essa menina voltou a trabalhar, voltou a ir para a escola, se ela tem com quem deixar a criança ou não. Então, acho que assim, uma estrutura que permita esse contato com as demandas dessa pessoa, né? Tanto da mãe quanto do neném, às vezes da rede de apoio dela, que pode ser o próprio pai da criança, ou um novo parceiro ou parceira, a família como um todo. Então, acho que a gente tem que estar o mais próximo possível para sustentar essa realidade. Então, sei que essa menina precisa voltar a estudar, então vamos tentar uma creche. Sei que ela precisa... ela está tendo dificuldade em relação a se locomover ao trabalho, está ficando muito longe da criança, então vamos ver estratégia de transporte público. Eu acho que todas as medidas de políticas públicas que sejam baseadas nessa coleta de dados bem personalizada, ela vai ajudar. A gente sabe que não é realidade, mas aos pouquinhos a gente vai montando isso como estratégia de saúde da família bem arquitetada, bem estruturada, com políticas que visam também até mesmo a prevenção a prevenção da gravidez na adolescência. Sim. Então, assim, aconteceu, tudo bem, nós vamos cuidar de você, mas o que garante que essa menina não vai engravidar de novo? Então, cuidar dela, cuidar das pessoas que estão à volta dela, da realidade, a escola. Enfim, acho que esse olhar personalizado faria muita diferença. Essa estratégia de saúde familiar, ela já existe e não é implementada, ou ela ainda não existe no Brasil e também não é implementada? Ela já foi implementada? Você tem alguma experiência de algum lugar que foi implementada? Sim, como que funciona a estratégia de saúde da família de uma maneira bem simplificada, né? Okay. A gente está falando do postinho de saúde do seu bairro. Sim. Quando a gente fala de um posto de saúde tradicional, ele vai ter uma equipe montada ali com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Você vai até esse posto, leva suas demandas, volta para casa. Se você passa mal de novo, você volta para o posto e assim sucessivamente. Quando a gente fala de estratégia de saúde da família, é um programa, é uma forma de enxergar a saúde em que a gente conta com os agentes de saúde. Eles são novos profissionais que vão compor a UBS. E essa UBS vai estar disposta em uma área, que geralmente é um bairro ou dois, dependendo da cidade. Quase um território. Esses territórios, e depois vão ter as microáreas, e esses agentes de saúde vão ser responsáveis por conhecer essas microáreas. Então, ele vai saber daquela rua, na casa número tal, quem mora lá é o seu José, a dona Maria, a filha deles e o netinho. E essa estratégia de saúde da família, ela aproxima, porque para cada microárea dessa vai ter uma equipe de saúde. Então, vai ter um médico, um enfermeiro, tem as equipes menores e assistências, né, podendo ter até psicólogos e educadores físicos, nutricionistas nas UBS. Então, essa estratégia ela é real no Brasil. Ela, claro, tem defasagem, né? O SUS trabalha dessa forma hoje em dia. É porque eu queria entender se isso é uma política pública, sim, né? Ou se isso ainda é um embrião para uma transformação. Não, isso é real. Assim, eu faço faculdade em Juiz de Fora, né? E lá a maioria das UBSs em que eu faço estágio funcionam dessa forma. Então tem lá o agente de saúde da rua tal, todas as demandas são para o enfermeiro X, para o médico X. Existe também a especialidade, né? Os médicos e enfermeiros se especializam em saúde da família por isso, porque é uma forma diferente de se pensar em saúde. Claro que esse é mais difícil de se implementar, a gente fala de um país muito diverso, né? Sim. Mas isso é realidade, isso é possível, isso faz a diferença. Quando a gente vê, por exemplo, no caso da saúde da mulher mesmo. Então, o agente de saúde, ele fica sabendo que a menina foi lá ter o parto.
Isso não acontece na OBS tradicional. Ninguém vai lá avisar. Mas o agente de saúde foi na casa dela e descobriu que ela teve parto. Ele volta pro enfermeiro e fala: vamos marcar uma consulta domiciliar para ela, uma visita, vamos fazer a consulta puerperal. Então, essa conexão entre comunidade e unidade básica, ela se dá muito mais leve e muito mais presente. E daí expande para outras políticas, né? Igual você falou, essa menina vai precisar de ter acesso a uma educação e talvez vai precisar ter um acesso à educação mais próximo à casa dela do que o que ela tinha antes, porque ela vai precisar voltar a amamentar e aí ir para longe, vai ter um tempo de transporte para poder ir lá para o lugar, para poder voltar. E aí pode pensar estratégias para transferi-la para uma escola mais próxima, né? Claro, isso sendo viável. E quando a gente fala até da própria política de assistência social, que pode dar um suporte para essa menina, que chegou alguém novo. Isso aí, a gente falando de despesa, gera despesa. Você tem fraldas, você tem leite, fralda de novo, fralda não para. Mas você tem aí, aumenta, né? Você tem água, tem mais um custo de água, mais um custo de luz. A mãe precisa se alimentar melhor, porque ela precisa estar produzindo leite com qualidade. E aí aproxima também essa política de assistência social nessa família para dar um suporte e amplia a rede de atenção para ela ter condição, né? Mesmo num momento tão difícil, ter um apoio para dar conta, porque não é um momento fácil. Para quem é adulto, para quem está mais velho, não é um momento fácil. Para adolescente, então, é muito mais complicado do que a gente pode imaginar, né? E por isso que eu queria saber se essa rede de suporte, se tem essa efetivo, porque pelo menos nos municípios onde eu vou, não tem. E é uma coisa que no livro você falar, mostra pra gente, assim, um caminhão de possibilidades, assim, que a gente fica. A gente vê muitos casos, até da pessoa que entrega os filhos para adoção, porque não tem essa rede de suporte. Porque se de repente tivesse essa rede de suporte, dava conta de conseguir permanecer e conseguir até dar um futuro melhor para essa criança. Mas acaba, às vezes, desistindo ou sai, abandona a escola, abandona uma possibilidade de futuro, porque não tem um suporte, não tem um apoio para dar. Por isso que eu te perguntei dessa política pública, porque é uma coisa que eu vou até cobrar nos municípios onde a gente está indo, porque eu acho importante, a partir disso, né, para todo mundo que está assistindo, cobra aí no seu município, cobra onde você estiver, busca saber, busca ter informação. O que é importante ter para dar esse apoio aí para essa família, para essas meninas. Então, aproveitando a imagem, fazendo a propaganda, assim, lá na Faculdade de Enfermagem, a gente tem a Liga de Estratégia de Saúde da Família. É um projeto em que os professores e alunos interessados pelo tema estudam especificamente essa parte da saúde coletiva. E a gente também tem a outra liga, que é essa da Faculdade de Medicina, que é a LANFAC, que é Liga Acadêmica de Saúde da Saúde da Família e Comunidade, que é a mesma abordagem, assim, as duas ligas estudam as mesmas temáticas, uma mais amplificada para a enfermagem e a outra é multidisciplinar. Mas, assim, dá para conferir o conteúdo deles, aprofundar um pouco mais e pesquisar também, porque é um diferencial, com certeza. Eu ia te perguntar sobre isso, que eu sabia que você estava fazendo parte, né? Sim. E aí eu ia te perguntar. Acho que o pessoal pode até perguntar, mas como é que conhece? Já falei, conheço a Júlia desde pequenininha, a gente é muito amigo da família delas. E, assim, é um orgulho pra gente. Eu tô aqui encantado, assim, cada vez mais escutando ela falar. Muito obrigada. Que isso, Fazimir? Por que é importante se prevenir da gravidez na adolescência? Bom, a importância da prevenção, ela é porque ela te tira de todos esses riscos, né, que a gente já citou. O mais difícil é entender como que previne. E, assim, seria muito fácil a gente resumir a prevenção da gravidez na adolescência com adolescentes, não façam sexo. Isso não existe, né? A gente sabe que o ideal é que esse início da vida sexual, ele seja de uma maneira acolhedora, madura, entendendo quais são realmente os riscos e benefícios. A gente está falando da gravidez aqui especificamente, mas também tem a questão das infecções sexualmente transmissíveis, né? As ISTs. Então, assim, é se cuidar para ter esse início. Primeiro de tudo é saber que na rede pública vocês têm acesso a métodos contraceptivos, né? Então, são coisas que vocês podem usar para não ter um filho, sejam homens
ou mulheres. E esse atendimento, embora seja, a gente pode pensar, mas eu sou adolescente, eu preciso da minha mãe. Vocês não precisam, né? Qualquer pessoa que chegue em um posto de saúde, peça aconselhamento sobre isso, peça até mesmo para retirar algum tipo de método que não seja medicamentoso, ele tem esse direito, ele não pode ser barrado, não precisa ser solicitado um responsável para isso. Então, isso é ótimo. Tanto, por exemplo, a camisinha quanto o anticoncepcional, a menina pode chegar... Como que funciona? Para o anticoncepcional e outros métodos tipo o DIU, que o SUS também oferece, enfim, é preciso fazer uma consulta e um grupo de direitos reprodutivos, né? É um protocolo que exige que a pessoa tenha conhecimento do que ela está escolhendo para depois fazer a escolha. Ok. Porque isso precisa, primeiro, passar por uma avaliação médica ou de um enfermeiro também, de se esse método é compatível com aquela pessoa. Às vezes ela tem uma contraindicação. E depois disso, ela tem acesso a esse método. Mas a camisinha, tanto masculina quanto feminina, ela pode ser retirada no posto de saúde sem nenhuma necessidade, nem de um responsável e nem de algum, tem nenhum empecilho, sabe? É só você chegar lá, pedir, retirar e pronto. E claro que a gente reforça que os métodos, eles têm princípios de escolha, né? Não é tão fácil, assim, a gente determinar um que seja bom para todo mundo. É uma decisão muito individual. Então, procurem atendimento, se informem sobre o uso dos métodos. Eles são muito variados. O SUS oferece boa parte deles. Então, métodos de barreira, como a camisinha, métodos hormonais, como o anticoncepcional, também tem a injeção. O DIU também é possível. E uma coisa também que eu acho válido dizer, né, que a gente está falando, quando a gente fala de gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, a gente fala do planejamento familiar. E o planejamento familiar hoje no Brasil, ele tem uma nova lei que mudou muito, que talvez nem seja tão nova assim, mas assim, a nova lei da laqueadura, né, porque a gente chama de nova porque ela mudou. Sim. A partir de agora, pessoas com 21 anos que não precisam ter filhos, que se decidem por uma laqueadura ou por uma vasectomia, né, que é a cirurgia que garante, de maior garantia, maior probabilidade que essa pessoa não tenha filhos, ela já é acessível. Então, é pelo SUS, é gratuita. Claro, tem riscos, benefícios que vão ser explicados, mas, assim, é possível. Com 21 anos, se você se decidiu, não quero ter mais filhos, você pode acessar esse recurso. Então, a prevenção, ela se dá pelo conhecimento dos métodos, a aproximação deles, o uso, o teste, a investigação e a apropriação. Para que aí, a partir daí, eu uso o método tal, estou prevenido, de preferência métodos combinados. Então, a gente chama de dupla proteção. Então, se eu uso remédio, eu vou usar o remédio mais a camisinha. Né? Se eu tenho o DIU, eu vou usar o DIU mais a camisinha. Porque eu tenho cada vez mais certeza que eu estou protegida. Não só da gravidez, mas com o uso da camisinha, das infecções também. Sim. Bacana. Tem mais alguma coisa, Júlia, que você gostaria de colocar? Eu gostaria de agradecer muito. A isso. iniciativa é fantástica. Vocês têm o prazer de assistir o podcast, mas a gente aqui consegue ver toda a produção, bastidores, todos os né? meninos trabalhando. É incrível. Agradecer ao Obrigada. Hugo pelo convite, parabenizar mesmo vocês pelo trabalho. Muito obrigada. E Faz o seu merchan. vou fazer o meu próprio merchan agora. Eu falei das outras ligas. Como eu falei no início, né, eu faço parte da direção de um projeto muito especial, que é a Lasmin. Então sigam no Instagram, por favor, @LasminUFJF. É uma liga que fala sobre saúde materna e infantil. Temos conteúdos todas as semanas. De vez em quando vocês podem ver a minha carinha de todas as nossas ligantes lá nos stories. É um projeto que vale a pena acompanhar para aprender e também se interessar pelo assunto. Posso Muito pedir os obrigada. meninos para colocarem na parte de baixo do Claro, do por negócio, favor. Tá bom? Então, Por tá bom. favor. Eles já ficam com isso, já fiquem aí Sim. com essa função de colocar lá na descrição para elas, tá bom? Ok. Gente, fiquem à vontade. Muito obrigada mais uma vez por terem participado do nosso podcast. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Ou vocês dois? Para Pra mim, gente finalizar? para mim pode, tá ok, para mim. já Pra deu. mim também. Bom. Ok? Então, gente, foi esse o nosso REC na Alta. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchau. Tchau, gente.